Web Summit acabando, o quarto Web Summit consecutivo de parceria com a MIT Technology Review Brasil. E aí, Rafa, eu te pergunto, o que aconteceu dessa vez? Aconteceu, André, assuntos diversos, mas sempre com um ponto de conexão, quase sempre, com inteligência artificial. Sim. Só que de uma maneira muito diferente. Se a gente voltar um ano atrás, a gente estava aqui nesse mesmo local, debatendo regulação, tinha ali uma discussão se regular demais minaria um pouco a inovação, muita gente achando que dava ainda para controlar, de certa forma, a inteligência artificial, e agora o tom foi totalmente diferente. É como se a gente chegasse no momento em que a inteligência artificial já está aí, esses grandes modelos de linguagem natural, tipo ChatGPT, já estão estabelecidos, estão dominados pelas Big Techs, e agora você tem uma profusão de inovações em cima desses modelos. E são aplicações, é uma camada externa que está surgindo em cima desses modelos. E aí tem desde aplicações de produtividade dentro das empresas, tem gente pensando em novos modelos de negócios baseados nesses grandes modelos de linguagem. É um novo começo, não dá mais para voltar, mas também a gente não percebe que tem aquela dizimação de empregos, como se imaginava, também meio catastrófico. Não, isso não está acontecendo. São pessoas que estão usando a IA de uma maneira muito ferramental, muito específica, cada um na sua área, e essa soma é que está gerando essa revolução. Uma coisa que eu também notei foi que aquele volume de especulação a respeito de quantidade de regulamentação, de intervenção do governo, do quanto as próprias empresas seriam responsáveis por controlar as ondas de demissões, esse negócio simplesmente acabou. As empresas que estão aqui esse ano estão falando sobre como entregar, mostrando ferramenta, entregando solução. A gente vai vendo isso mudando nas próprias edições do Web Summit. Uhum. Se a gente olhar para aquela primeira edição de parceria entre o Web Summit e MIT Technology Review, a gente viu lá no Rio, 2 edições atrás, uma expectativa muito grande. Depois, em Lisboa, ano passado, uma discussão sobre regulamentação. No Rio, em 2024, as primeiras coisas sendo entregues e agora já bastante solução testada, pelo menos. O Gartner trouxe uma estatística de 50% de falha nos projetos, o que me parece normal. No painel que eu moderei com o CEO da Code Theory e o CMO da Qualcomm, eles falaram muito sobre isso, estamos falhando muito e é normal. A gente está numa fase de teste, de amadurecimento e não dá para imaginar que uma fase de teste aconteça sem falhas. Então isso está acontecendo, muita gente começando como um copiloto, mas muito projeto sendo entregue, Rafa. Muito projeto sendo entregue. Eu também mediei um painel sobre inteligência artificial e negócios, e o que se observa é exatamente essa camada, o pessoal que está chamando do meio, né? É algo que tem a base desses grandes modelos e um meio de aplicações. E quem está surfando, inclusive, aqui a gente sabe que o Web Summit é um evento onde surgem muitas startups, tem muita gente aqui competindo, inclusive, por um prêmio que o Web Summit dá. E aí a pergunta é, como é que você distingue se uma startup é puro sangue IA, ou se ela está querendo embalar, né, ali alguma coisa que ela está tentando vender como IA. Então, mas existe uma depuração, as pessoas já estão entendendo melhor como isso funciona. E olhando para frente, André, teve uma discussão que eu achei muito interessante, inclusive de um professor do MIT, o Max Tegmark, que ele já está falando da inteligência artificial geral. Seria aquela inteligência artificial bem mais evoluída do que a gente está comentando aqui, em que a máquina faria tudo o que a gente faz de uma maneira melhor, e ele está aqui defendendo o princípio de que a gente não deve buscar essa inteligência geral, que a gente deve focar nessas específicas que eu estava comentando há pouco, com guardrails. Então ele é a favor de uma regulação mínima, incluindo Estados Unidos e China. Ele quer que essas duas potências façam ali uma parceria para estabelecerem um paradigma, pelo menos mínimo, para que aí essas inovações surjam, mas sempre focando em inteligências artificiais como ferramentas e não uma coisa geral. Tegmark, que é autor do Vida 3.0 e defende sim uma intervenção do governo nesse processo, fala que não vai ter inteligência artificial sozinha ou só na mão das empresas. O governo vai precisar intervir e essa proposta, que de certa maneira me soa um pouco utópica, de uma visão mais global, um grande acordo, uma grande aliança que ajude a nortear os caminhos da inteligência artificial, na opinião dele, essa é a melhor proposta, esse é o melhor caminho para que a inteligência artificial se desenvolva. Rafa,
E Tim Berners-Lee também esteve aqui. Ele é o pai da web, como a gente conhece, e ele defende já há algum tempo e voltou aqui reforçar esse princípio dele de que a internet, como a gente está usando hoje, muito nas mãos das big techs, se tornou uma web tóxica, um ambiente fragmentado, em que existem esses feudos, né, determinados pelas grandes redes, e ele propõe que a gente ressignifique a internet, que nós cada vez mais sejamos donos dos nossos dados, das nossas informações, para que a gente construa uma internet mais democrática. É um discurso também bem utópico, a gente sabe que não é tão simples assim, claro, mas é muito importante a presença de um dos criadores do atual estágio. A gente está falando do próximo, que é o da IA, tem muita gente falando que a IA vai ser a nova internet, mas é muito importante uma figura como ele aqui, validando, reforçando esses princípios básicos da internet original. MIT Technology Review esteve presente com os editores da unidade americana. Eminordrum mediou um painel, praticamente abriu o evento, depois feitas aquelas comemorações, os protocolos iniciais. Primeira palestra de conteúdo mesmo, Eminordrum falando sobre combustível de aviação, falando sobre transição energética, que é um tema que toca muito o que a gente fala no Brasil, em função do Energy Summit e de outras iniciativas da MIT Technology Review. Energia vai sim, Rafa, ser um ponto cada vez mais frequente nas discussões tecnológicas? Muito, André. Esse ponto de combustível para aviação foi debatido aqui. Eu acompanhei um outro painel sobre carros elétricos, porque a Europa tem um movimento muito grande, mas se a gente for olhar para os Estados Unidos, por exemplo, já tem algumas montadoras dando um passo atrás, sim, achando que não é muito lucrativo, e aqui voltou-se a falar, olha, tem que ser algo realmente, um governo, a China é um exemplo, a China está com um governo ali subsidiando mesmo e fazendo os carros elétricos acontecerem, painéis solares também, e a Europa está num processo, uma coisa que eu achei interessante, que é, André, a da infraestrutura. Então não adianta você só também pressionar as montadoras ou carros mais baratos, se você não tem postos de carregamento, por exemplo. Então uma coisa interessante que a Europa fez recentemente foi padronizar os carregadores, como fizeram há pouco tempo com a porta USB-C, que é padrão para não ter desperdício de lixo eletrônico. Eles fizeram um carregador rápido e esse carregador é padrão. E o carregador rápido, isso é importante, André, porque o consumidor não quer ter trabalho, então ele quer ter o posto de carregamento e ele quer espetar o carro dele ali em 20 minutos, meia hora, ter pelo menos o combustível elétrico para rodar alguns quilômetros. Então teve uma evolução muito grande, é preciso que a gente não dê mole e volte atrás alguns passos, voltando para os carros a combustível. A gente não quer isso. Essas conexões entre tecnologia da informação, inteligência artificial, internet das coisas, biotecnologia, energia, a gente viu no MTech. Há bem pouco tempo, estivemos nós dois em Cambridge, lá no MIT, para participar do MTech, e isso foi um ponto que chamou muito a nossa atenção. Eu achei curioso ver isso tudo aqui, porque o MTech normalmente trata com o edge, o limite da tecnologia, e eventos como o Web Summit já trazem uma tecnologia mais madura. Sim. A tecnologia vem amadurecendo nesse contexto de criação de conexões. A gente sai cada vez mais daquela ideia de tecnologia da informação e passa para uma tecnologia que é de fato pervasiva. Uhum. E tecnologias, André, que muitas vezes demoram tempo para serem desenvolvidas. E aí, conectando o que você estava falando agora de energia e do MTech, com um painel que eu acompanho aqui, para onde vai o dinheiro do Venture Capital? O pessoal que está apostando aí nas novas startups. E aí muita gente falando, olha, Deep Tech, né, aquele conceito de startup que está pensando em realmente revolucionar o mundo, em trazer uma nova forma de energia que ajude a fazer essa transição de uma maneira muito mais robusta. O pessoal está de olho em Deep Tech. Se você está a fim de apostar, investir, criar uma startup, dá uma olhada no conceito, porque tem um dinheiro chegando aí para esse ramo. Web Summit 2025, no Rio, em abril. O que dá para esperar? Já dá para ter uma noção do que vem pela frente? Vamos falar de ar de novo, mas eu acho que, André, pelo ritmo que as coisas estão acontecendo aqui, com certeza quando chegar no Web Summit Rio, a gente vai estar falando de outras coisas, por exemplo, agentes de IA, IA autônoma, tem muita coisa acontecendo muito rapidamente e a gente vai estar falando, isso eu não tenho dúvida, sobre IA no Rio de Janeiro. E os empregos não estão acabando, vão continuar se apresentando até lá, pelo menos de maneira diferente. Sim, exatamente. Mas não estão acabando.
É isso, Rafa. Foi um prazer, mais uma jornada com você e um prazer trazer para os amigos da MIT Technology Review. Foi ótimo, André. Mais um super evento com a cobertura da MIT Technology Review em parceria com o Web Summit. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.